Há muito tempo no Egito, havia um bebê chamado Moisés. Ele nasceu em um momento difícil para o seu povo, os israelitas. O faraó, que era o rei do Egito, temia o aumento de seu número. Então ele fez uma regra malvada. Todos os bebês meninos israelitas deveriam ser levados embora. Mas a mãe de Moisés não queria que isso acontecesse com seu bebê. Então, ela teve um plano corajoso. Colocou Moisés em um cesto e o colocou gentilmente entre os juncos, ao longo do rio Nilo. A filha do faraó encontrou o cesto enquanto se banhava no rio. Ela sentiu pena do bebê chorando e decidiu cuidar dele. Assim, Moisés cresceu no palácio do faraó como um príncipe do Egito, embora fosse realmente um israelita. Quando Moisés cresceu, viu como o faraó tratava mal os israelitas. Eles eram forçados a trabalhar duro e muitas vezes eram espancados. Isso deixou Moisés chateado. E um dia, ele matou um guarda egípcio que estava espancando um escravo israelita. Depois disso, teve que deixar o Egito. Então ele fugiu para uma terra distante e viveu lá por muitos anos. Então algo incrível aconteceu. Deus falou com Moisés de uma sarça ardente que não se consumia. Deus disse a Moisés para voltar ao Egito e pedir ao faraó que libertasse os israelitas. Voltar ao Egito não foi fácil. O faraó não queria ouvir Moisés. Então Deus enviou 10 pragas para convencer o faraó. Havia rãs por toda parte, insetos e até escuridão durante o dia. Finalmente, após a última e mais triste praga, o faraó concordou em libertar o povo israelita. Moisés liderou os israelitas para fora do Egito. Mas a jornada deles ainda não havia terminado. Quando chegaram ao Mar Vermelho, o faraó mudou de ideia e os seguiu com seu exército. Mas Moisés confiou em Deus. Ele estendeu a mão e algo incrível aconteceu. O mar se dividiu ao meio e os israelitas atravessaram em terra seca. Depois que estavam seguros, o mar voltou ao normal e o exército do faraó não pôde mais segui-los. Moisés e os israelitas finalmente estavam livres. Eles viajaram por um longo tempo para alcançar uma montanha especial chamada Sinai. Lá, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, que eram regras importantes sobre como viver e ser bom uns com os outros. A vida de Moisés foi cheia de aventuras e milagres. Ele começou como um bebê em um cesto e cresceu para ser um grande líder que ajudou seu povo a encontrar liberdade e mostrou-lhes o caminho para viver gentil e justamente. Há muito tempo, em Israel, quando os filisteus dominavam, nasceu um menino especial chamado Sansão. Sua mãe, que nunca havia conseguido ter filhos, foi visitada por um anjo que lhe disse que teria um filho dedicado a Deus desde o nascimento. O anjo instruiu que ele jamais cortasse o cabelo, pois essa seria a fonte de sua incrível força. Conforme Sansão crescia, tornava-se famoso por sua super força. Uma de suas primeiras façanhas incríveis foi enfrentar um grande leão com as próprias mãos, despedaçando-o como se fosse papel. Todos ficaram maravilhados com sua habilidade, reconhecendo-a como um dom especial de Deus. A vida de Sansão foi repleta de aventuras e desafios. Ele frequentemente se viu em batalhas contra os filisteus, que eram cruéis com o povo de Israel. Em uma incrível luta, Sansão derrotou 1000 soldados filisteus com o maxilar de um jumento. No entanto, Sansão se viu em apuros quando se apaixonou perdidamente por uma mulher chamada Dalila. Os filisteus, ao descobrirem, a utilizaram para descobrir o segredo de sua força. Após muitas tentativas, Dalila convenceu Sansão a revelar que seu cabelo era o segredo de sua força. Uma noite, enquanto Sansão dormia, seus cabelos foram cortados e ele perdeu sua força. Os filisteus capturaram Sansão, o cegaram e o prenderam. Foi o período mais triste de sua vida. Mas na prisão, seus cabelos começaram a crescer novamente e com eles, sua força retornou. Em seu momento final, Sansão, em um templo cheio de filisteus, pediu força a Deus e derrubou as colunas do templo, destruindo seus inimigos e sacrificando-se também. A vida de Sansão nos ensina sobre as consequências de nossas escolhas e sobre a força inabalável de Deus.
mesmo em nossos momentos mais fracos. Há muito tempo na terra de Israel, havia um menino chamado Davi. Ele era o mais novo de 8 irmãos e vivia na cidade de Belém. Davi não era apenas um menino. Ele tinha um trabalho especial: cuidar das ovelhas de seu pai. Ele passava seus dias e noites nos campos para garantir que elas não fossem expostas a nenhum perigo. Não era uma tarefa fácil, especialmente quando o perigo espreitava. Leões e ursos muitas vezes tentavam sequestrar as ovelhas, mas Davi era corajoso. Com apenas sua vara e estilingue, ele os enfrentava para proteger seu rebanho. Quando não estava com suas ovelhas, Davi adorava tocar sua harpa. Ele tocava tão lindamente que os pássaros paravam para ouvir. Um dia, um sábio chamado Samuel visitou a casa de Davi. Deus disse a Samuel que Davi seria o futuro rei de Israel. Portanto, Samuel ungiu Davi, o que significa que o escolheu para um papel muito importante. Enquanto isso, em um vale não muito distante, havia um grande problema se desenvolvendo. Eram os israelitas e seus inimigos, os filisteus, se preparando para a batalha. Os filisteus tinham um guerreiro gigante chamado Golias. Ele era mais alto do que qualquer homem e mais forte do que qualquer urso. Golias desafiava os filhos de Israel todos os dias, enviando um guerreiro para lutar contra ele, mas todos tinham muito medo. Um dia, Davi foi levar comida para seus irmãos que estavam no exército de Israel. Quando ele viu Golias, não podia acreditar que todos tinham medo dele. Davi disse: "Eu vou lutar contra Golias. Deus me protegeu dos leões e ursos enquanto eu guardava minhas ovelhas, e agora ele me protegerá." O rei lhe deu um escudo, mas era muito pesado. Então Davi decidiu usar apenas seu estilingue e algumas pedras. Quando Golias avançou para atacar, Davi pegou uma pedra e colocou no estilingue. Ele o atingiu com toda a sua força. A pedra voou pelo ar e acertou Golias na testa. Assim, Golias caiu no chão e Davi saiu vitorioso. A coragem de Davi mostrou que, não importa o quão pequeno você seja, você pode superar grandes desafios com fé e coragem. E esse menino, Davi, se tornaria um dos maiores reis de Israel. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar criando novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.